Falamos ao vivo aqui da cidade administrativa, prédio Tiradentes, sede do governo de Minas, prédio onde fica o governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema vai receber, a partir de meio-dia, em um almoço, o ex-ministro da Justiça, ex-juiz federal Sérgio Moro, que se filiou recentemente ao partido Podemos. O almoço foi solicitado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Ele já está acompanhado aqui na cidade administrativa e vai estar nesse almoço com o presidente estadual do Podemos, o deputado federal por Minas, Igor Timo, e da deputada federal por São Paulo, Renata Abreu, que é presidente nacional do Podemos. E a gente já conversa agora, ao vivo aqui, uma entrevista exclusiva com o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Ministro, bom dia, obrigado pela presença aqui na Itatiaia. Eu agradeço o convite, sempre um prazer falar a Minas Gerais. Quero cumprimentar aqui, Stalker, o Eduardo, a Fernanda também. E estou disponível para perguntas. Nós pedimos esse evento com o governador e viemos para cá, a Minas Gerais. Lembrando também que esta entrevista está sendo transmitida pelas nossas redes sociais. Ministro, a primeira pergunta, depois a gente vai, claro, passar a bola para o Eduardo Costa. O senhor se coloca como pré-candidato à presidência da República ano que vem. E se colocando nesse posto, vamos dizer assim, o que o senhor pode dizer para a população que vai apresentar de diferente, por exemplo, de Lula, Bolsonaro, João Dória, Eduardo Leite, Ciro Gomes, outros pré-candidatos? O que tem de diferente que a população poderia eventualmente confiar no senhor numa eleição do ano que vem? Eustáquio, nós estamos montando um projeto, começamos a elaborar esse projeto. Nós pretendemos que ele seja bastante consistente. Nós precisamos retomar, sempre se fala que o Brasil é o país do futuro. Eu ouço isso desde que era criança, mas o que a gente vê na prática é que esse futuro nunca chega. Nós precisamos resgatar esse nosso futuro e para isso nós precisamos de um projeto de desenvolvimento que cuide das pessoas. Nós precisamos colocar, por exemplo, a erradicação da pobreza como uma das pautas prioritárias do país. Nós pretendemos criar uma força-tarefa de erradicação da pobreza e muita gente diz, é impossível acabar com a pobreza. Como diziam que era impossível acabar com a impunidade da grande corrupção, mas nós fizemos isso durante a Operação Lava Jato. Nós precisamos retomar o desenvolvimento econômico do país. Nós temos hoje um cenário muito ruim econômico. As pessoas estão vendo a inflação comer o poder de compra delas, dificultando que elas comprem até mesmo alimentos, combustível aí quase hoje em dia a R$ 7. Então nós precisamos retomar uma política de estabilidade econômica para que nós possamos crescer e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é o meu histórico como juiz da Operação Lava Jato e igualmente depois, como ministro da Justiça, nós conseguimos lá reduzir a criminalidade violenta, nós combatemos o crime organizado. Acho que nenhum Ministério da Justiça na história combateu tão fortemente o crime organizado como o meu durante o meu período. Isso nos dá credibilidade para construir um projeto. Nós estamos construindo esse projeto com os brasileiros. Mas essas pautas não são, vamos dizer assim, comuns a outros candidatos também? A erradicação da pobreza, combate à corrupção, combate à criminalidade violenta, combate ao crime organizado? Olha, se você for comparar com os principais adversários que se apresentam no momento, por exemplo, o governo do PT, o que teve no governo do PT? Nós tivemos escândalos de corrupção, os maiores da história, o Mensalão, reconhecido lá pelo Supremo Tribunal Federal. Depois nós tivemos o Petrolão. E o governo do PT acabou como? Vamos lembrar, 2014 e 2016, a maior recessão da história. Agora nós temos o atual governo. O que o atual governo nos está entregando? Havia uma série de promessas, entre elas que ia consolidar o combate à corrupção. Não fez isso. Ao contrário, desmantelou o combate à corrupção. Foi por isso que eu saí do Ministério da Justiça. Eu não estava lá por cargo, por prestígio, mas eu tinha uma missão. E quando eu entendi que a missão estava comprometida, eu saí. E agora o governo nos entrega o quê? Inflação. Nos entrega uma perspectiva de recessão. O Banco Central está elevando os juros para combater a inflação. É isso que o Banco Central pode fazer, porque o governo está sendo responsável do ponto de vista fiscal. Isso, na prática, vai gerar recessão. O que significa a recessão, para as pessoas entenderem? É menos emprego, é menos renda, é menos comida no prato das pessoas. Então, tanto o adversário, o presidente antigo,
como o presidente atual, falharam nas suas gestões. E nós entendemos que nós somos diferentes, nós temos uma credibilidade construída nesses anos todos e condições de apresentar um projeto. Nós estamos chamando os melhores especialistas do país para construir esse projeto, economistas renomados, como, por exemplo, Afonso Celso Pastore. Vamos também trabalhar muito fortemente na área da saúde, da educação, segurança pública. Precisamos retomar o caminho do desenvolvimento e da prosperidade para os brasileiros. Eduardo, o comando das perguntas agora é seu. Doutor Moro, o senhor acredita que o fato de ser aquele mais bem pontuado na pesquisa entre os pretendentes à chamada terceira via pode fazer com que Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Dória e outros prováveis candidatos se unam em torno do senhor? Até porque, se não houver uma terceira via forte, Lula e Bolsonaro vão de novo para o segundo turno? Eduardo, eu acho que é muito cedo ainda, falta muito tempo até que nós cheguemos às eleições. Até lá nós precisamos pensar no país e cuidar do país. Então ontem, por exemplo, nós tivemos um posicionamento dentro do Senado Federal contra essa chamada PEC dos precatórios, no sentido, olha, nós precisamos aumentar o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, mas nós não podemos brincar num abismo fiscal que gera a recessão e a perda de empregos. Então, qual que é o nosso objetivo nesse momento? É construir o nosso projeto, se posicionar frente a temas importantes para o país. Nós queremos defender, por exemplo, desde logo, independentemente de eleição lá na frente, nós queremos defender desde logo o fim do foro privilegiado, a retomada da execução em segunda instância, para a gente diminuir essa impunidade de vários crimes, mas entre eles da corrupção. E também queremos construir pautas econômicas consistentes. Nós estamos mais preocupados em construir o nosso projeto e apresentar à sociedade brasileira. O que acontece depois, eu acho que é a consequência de ter ou não ter um bom projeto. Então, a gente não está muito preocupado com o que os outros estão fazendo. O que existe, de fato, é uma conversa, é um diálogo. A política envolve diálogo. Nós estamos conversando com várias dessas pessoas que você mencionou, que podem, no futuro, se tornar aliados. Nenhum projeto, ninguém tem um projeto para si mesmo. Agora, o nosso foco não são tanto os outros. Nosso foco é apresentar um projeto que possa merecer a confiança do brasileiro e da brasileira. Doutor Moro, é crescente e é perceptível nas ruas a insatisfação da população com a justiça e com a nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal. Considerando o que o senhor acaba de dizer, essa decisão do colegiado de que quem é condenado, mesmo em segunda instância, não vai para a cadeia, e mais algumas decisões de alguns dos ministros do STF, o senhor acredita que a nossa Suprema Corte só ajuda no combate à corrupção ou às vezes atrapalha? Essa é uma pergunta muito importante. Todo brasileiro sabe que roubar é errado. Quem rouba, e quem rouba dinheiro público, isso é muito mais grave, tem que ser punido. Isso não é uma questão de vingança, isso é uma questão de justiça. Isso é importante também para prevenir que ocorram outros desvios. Somente com o receio da justiça, com o receio de ser penalizado, é que muitos desses criminosos desistem de cometer os seus crimes. Então, o que nós tivemos no passado? A Petrobras, e ninguém nega isso, todo mundo sabe que isso é verdade, todo mundo viu isso, as provas, os fatos. A Petrobras foi saqueada. A empresa, em 2014 e 2015, estava praticamente quebrando, porque tinha sido roubada, saqueada, por partidos políticos, por agentes políticos, isso tudo durante o governo dos trabalhadores, e também por má gestão, a gestão péssima da Petrobras naquela época. Então o brasileiro não quer isso. E é importante que os tribunais, as Cortes de Justiça, o Ministério Público, deem um recado claro que roubar é errado. Infelizmente, eu tenho um grande respeito pelo Supremo Tribunal Federal. A gente não pode ficar atacando pessoalmente os ministros ou o Supremo, é uma instituição importante para o país. Mas o Supremo cometeu alguns erros recentes e enfraqueceu o combate à corrupção. Agora, o que é importante? A liderança do país deveria tomar as ações necessárias para remediar esses problemas. Então, se o Supremo disse lá, olha, a lei atual não permite execução em segunda instância. Foi a interpretação deles. Eu acho errada. Mas se eles entenderam assim, o que tem que fazer? O presidente da República
que é a liderança maior do país, tem que assumir a responsabilidade, tem que apresentar um projeto, tem que ir lá no Congresso e defender a aprovação desse projeto. Não pode lá o presidente ficar, eu não tenho nada a ver com isso, vou ficar aqui fazendo minha live, minha internet e não faz nada. Ou seja, a gente tem que ter uma posição de responsabilidade de liderança. O brasileiro quer, né, ter um país não só no qual ele encontre prosperidade, mas que ele tenha lideranças íntegras, lideranças que coloquem o país nos trilhos. Infelizmente, nós não temos visto isso no momento. Por que o senhor disse ontem que Lula está flertando com o autoritarismo, hein, senhor Moro? Infelizmente, eu acho que nós temos um compromisso fundamental que é com a democracia. Essa foi uma grande conquista da sociedade brasileira. Vamos lembrar, tem muita gente nova, não era nascida na época, mas quem viveu aquele período das diretas já sabe como foi importante o período da redemocratização, a possibilidade das pessoas recuperarem as suas liberdades, de escolher o seu presidente, de votar nos seus representantes, das pessoas poderem falar, né, liberdade de expressão, sem medo de ser punidas. Então, esse é um ponto fundamental. Infelizmente, existem alguns candidatos aí à presidência que flertam com o autoritarismo. Então, nós vimos esses dias mesmo o ex-presidente, né, o ex-presidente Lula, elogiando lá Cuba, no qual você tem presos políticos, e a Nicarágua, que teve eleições recentes, né, e o presidente da Nicarágua se reelegeu, mas ele só conseguiu isso prendendo os opositores. Então, ele, até numa entrevista internacional, ele foi questionado pelos jornalistas. Mas, peraí, né? Você defende ditaduras, acha que é tudo normal? Quando isso acontece, o problema não é apenas a opinião, né, do ex-presidente em relação a esses países. O que a gente fica preocupado é, se ele acha tão bom isso lá fora, será que não tem um risco aqui dentro para nós? Esse tipo de dúvida a gente não devia ter. Isso é preocupante para o país. Da mesma forma, infelizmente, o atual presidente, né, ele ficou falando aí durante todo esse ano, sugerindo alguma espécie de golpe, alguma coisa que as eleições ele não ia aceitar. Então, a gente não pode ter candidatos, tá, que tenham esse tipo de discurso. A gente precisa ter uma consolidação da nossa democracia, a gente não pode estar preocupado com isso. A gente tem que olhar adiante para o futuro do país, para ter uma economia robusta, para as pessoas terem emprego, terem condições de construir um país melhor para os seus filhos. E não ficar se preocupando em golpe, em ditadura, ou de ser preso porque emitiu uma opinião contrária a um político ou coisa parecida. A propósito de democracia, doutor Moro, votar de 2 em 2 anos é bom porque alimenta essa retomada da democracia, ou é uma tristeza, para não falar uma palavra que minha mãe não gostava, que é desgraça, porque ninguém governa, todo mundo faz campanha o tempo todo. E essa é uma preocupação do nosso ouvinte, internauta Genilson Batista. Qual é a sua opinião? Eu acho que a preocupação é válida. Inclusive, assim, um compromisso, né, quando eu até me filiei, algo que eu falei muito claro, uma das coisas que a gente tem que acabar no país é com essa história da reeleição, tá, para ocupante de cargo do Poder Executivo. Muitos presidentes, por exemplo, quando são eleitos, já no primeiro dia após a posse, começam a só pensar na reeleição e acabam esquecendo o país. E quando você vai ver, eles não estão pensando mais no interesse das pessoas, eles estão pensando em fazer o melhor para que eles possam se reeleger. E o país é que se dane. Isso é péssimo. Então, o melhor a fazer é você acabar com essa tentação, acabar com esse tipo de ambição. Por isso que eu acho, quem quer que seja eleito presidente no próximo ano, deve, tá, apresentar ainda no primeiro semestre de 2023 uma proposta de reforma da nossa lei, da nossa Constituição, que acabe com a reeleição para cargos do Poder Executivo, para presidente, para governador e para prefeito. Eu só faço uma ressalva que, para quem foi eleito governador e para quem foi eleito prefeito, agora em 2020, a gente não tem essa regra, esse impedimento, para que isso não seja uma dificuldade para aprovar essa emenda. Mas, por exemplo, para o presidente da República, a gente elimina isso de uma vez só. E aí o presidente que for eleito, o que ele vai ter que se preocupar?
em fazer um bom mandato para atender a população brasileira, os seus eleitores e mesmo quem não votou nele. Né? Quem é eleito presidente passa a ser presidente de todos os brasileiros e brasileiras e não só apenas os seus eleitores. É uma forma de diminuir esse problema que foi falado aí, do político apenas se preocupar com a sua própria eleição, não se preocupar com a população. Quero agradecer ao senhor, dizer que a Itatiaia continuará de portas abertas para o senhor e para aqueles que postulam a presidência do país, pela importância, e fazer um apelo. Eu imagino que o senhor chegou do aeroporto, foi direto para a cidade administrativa, que depois, em se dirigindo ao centro da cidade, que o senhor observe como a nossa Belo Horizonte, e seguramente outras capitais, está suja, tomada de pessoas que a gente não sabe se são deserdados à sorte, os moradores em situação de rua, se são usuários de droga ou se são ladrões que estão arrombando o comércio tradicional de rua, que está praticamente falido. Ou seja, o social está gritante, exige posturas assim maiúsculas de um presidente da República. Boa sorte, doutor Moro. Eduardo, eu concordo totalmente. A impressão que a gente tem é que o país está abandonado, porque falta liderança. E essa liderança tem que ter muito claras as prioridades. A prioridade é recuperar a economia, recuperar emprego e acabar de vez com a pobreza. Agora, você não consegue fazer isso se você não tem um bom plano econômico, no sentido assim de resgatar aquela estabilidade. Né? Com inflação alta, diminuindo o poder de compra das pessoas, não tem como funcionar. E a prioridade vai ser essa. Primeiro, vamos normalizar o país, vamos botar o país nos trilhos. Né? O nosso projeto vai envolver exatamente esse compromisso primeiro com a população brasileira. Abraço. Um grande abraço e obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre ótimo estar aqui em Minas Gerais. Saúde, Eustáquio. Um abraço, Eduardo Costa, um abraço, ouvintes do Rádio Vivo. Confirmando então, ao meio-dia, o ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, vai ter um almoço com o governador Romeu Zema aqui na cidade administrativa. Um abraço para você, Eduardo. Bom dia.